nossa semana, mais uma semana de leitura da Bíblia em ordem cronológica, ou seja, na ordem dos acontecimentos. Para quem não me conhece, eu sou a Adriele, faço junto com vocês a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Estudo bíblico diário da Igreja Evangélica Jeová Shammah. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, já se inscreve aí, porque tem vídeos curtos todos os dias com essa leitura, tá bom, meus amores? Então vamos lá, sem mais delongas. Bom, segunda-feira eu disse pra vocês que teria vídeo, mas eu esqueci totalmente que era feriado. Então, como nós estamos num estudo, não é legal estudar sábado, domingo e feriados. Então, eu sabendo disso, deixei vocês livres então no feriado. Mas olha, sem mais desculpas, porque iniciou nossa semana com um personagem incrível que é o José. Né? Quem não conhece José, quem nunca nem ouviu falar de José, eu creio que não existe. Não existe. José tem uma história incrível de superação, de viravolta, né, na história dele. É uma história incrível, né? Incrível. Bom, eu vou contar para vocês então hoje um pouco da história de José. Eu creio que a Bíblia vai contar bastante coisas aqui na ordem dos acontecimentos sobre ele. Gente, são cada personagem, cada história, né? Nós já falamos de Jó, falamos de Abraão, Isaac, Jacó e agora de José, tudo na ordem dos fatos, né? Como um nascendo, o outro foi nascendo, cada filho, cada neto, esposas, tá incrível, tá muito bacana, né? A gente aprender esses detalhes, para quem nunca ouviu falar, está aprendendo, para quem já ouviu falar, está relembrando e aprendendo nos detalhes, né, aqui, porque muitas vezes a gente pega nas pregações que a gente escuta nas igrejas, né, a gente pega ali um versículo e monta uma pregação inteira. Aqui não é nada disso, aqui a gente pega tudo, o livro inteiro, o capítulo inteiro, o versículo inteiro, não tem aqui versículo não, tirado fora do contexto, não, é a história completa para vocês. Então, bora lá para a leitura de hoje. Então, vamos iniciar nossa semana falando de José. E aí o título é José e seus sonhos. Gênesis 37, tá essa história. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila, e também os filhos de Zilpa, que são as concubinas ali das suas esposas, né? Mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho. Israel, porque aqui ele já tinha mudado o nome dele, né? De Jacó para Israel. Mas aqui nós estamos falando de Jacó, que é mais conhecido, né? Mais famoso, Jacó. Gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. E por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Olha, mais uma rivalidade acontecendo ali entre irmãos, né? Nós já vimos isso em outros personagens aqui anteriormente, né? E além de José ter sido um filho da velhice, ele foi o filho com Raquel, né? Com a esposa o qual ele amava, a esposa o qual ele trabalhou por ela por 14 anos. Então, realmente, José era especial. Somado a isso, ela era estéril, né? Então, José veio ali para tirar a esterilidade ali de Raquel, né? Mudando toda a história dessa mulher, dessa família. Então, realmente, José, ele tinha alguma coisa a mais ali, uma porçãozinha de amor a mais ali, né? Um sazon. Vamos lá. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Não revele os seus sonhos nem para os seus irmãos, né? Porque quem não está preparado para ouvir teus sonhos, quem não está preparado para viver os teus sonhos, não vai entender. E aqui era irmão de sangue, né? Não eram filhos da mesma mãe, mas eram filhos ali do mesmo pai. E passaram a odiá-los. Olha isso. Odiá-lo. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que ele havia dito. Depois teve outro sonho, o contou aos seus irmãos. Não é possível.
José ele, será que ele não percebia que o tratamento dos irmãos dele com ele não era igual? Porque falava que eles não tratavam amigavelmente, que eles não conversavam amigavelmente e que ainda odiava. Será que José era tão inocente que não sentia, não tinha essa malícia, né? Afinal, eram irmãos, né? Enfim. E aí ele teve um outro sonho e contou novamente aos seus irmãos. Tive um outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se encurvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo, né? Ali Jacó ficou pensativo neste sonho, né, meus amados? Bom, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou ficando por aqui, mas já vou gravar para vocês, então, a continuação dessa história, desses detalhes, né, do que vai acontecer, porque vai acontecer muita coisa na história de José. E se você quer saber, se você quer aprender, ou se você quer conhecer sobre a história de José, não perca a leitura dessa semana, que eu tenho certeza que vai estar incrível. Tá bom, meus amores? Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijo!